Amém, glória a Deus. Olá, querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, neste dia, nesta quarta-feira, dia 14 de abril de 2021. O tempo está passando tão rápido que a gente acaba se perdendo meio no tempo, né? Dia 14 de abril. Amém. Mais uma vez nós estamos dando início ao nosso culto online, né? Nós estamos esses dias na fase vermelha por causa da pandemia. Então nós estamos fazendo a transmissão dos nossos cultos e hoje, como sendo uma quarta-feira, nós estamos dando início ao nosso culto de quarta, a noite do clamor. Amém? Então vamos orar. Você pode orar junto comigo aí, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, na condução. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, nós nos colocamos neste dia diante do Senhor, Pai. Mais uma quarta-feira que nós nos unimos, mesmo longe uns dos outros, nós estamos juntos para cultuar o Teu santo e maravilhoso nome. O nome que está acima de todo nome. O nome que é poderoso. Há poder no nome do Senhor Jesus. Nós queremos louvar ao Senhor neste dia. Queremos, Senhor Deus, glorificar o Teu nome. Te exaltar, bendizer ao Senhor. Dizer que o Senhor, ó Pai querido, é tudo para nós, que nós não podemos viver sem Ti, Pai. Por isso vem sobre nós, Senhor. Vem sobre cada um de nós, Espírito Santo, que estamos aqui nesse salão. Poucas as pessoas que estão aqui, mas vem sobre nós. Vem, Senhor Deus, sobre esses irmãos que estão em casa, ou na condução, no trabalho, onde eles estiverem vendo esta transmissão. Que a Tua presença, Senhor Deus, possa tomá-las neste momento. Que o Teu amor, Senhor Deus, possa fluir no coração de cada uma delas. E em nome de Jesus elas possam sentir, Senhor Deus, o Teu abraço, o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade e o Teu cuidado sobre cada uma delas. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, encha-nos com a Tua presença. Porque nós nascemos, Pai, para louvor da Tua glória. Nós nascemos, Pai querido, para Te louvar. Nós nascemos, Pai Santo, para sermos instrumentos nas Tuas mãos, ferramentas para a Tua boa obra, para a glória do Teu nome, Senhor. Vem sobre nós, em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus, em espírito e em verdade. Oh, Jesus, espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Aleluia, Jesus. Digno é o Senhor, Pai. Digno é o Senhor. Louvado seja o teu nome. Bendito, glorioso. Toda honra seja dado a ti, Jesus. Toda honra seja dado a ti, ó Deus, Criador dos céus e da terra. A ti, Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra,
levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Você pode cantar aí da sua casa comigo assim? Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, Jesus, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia. Aplauda ao Senhor onde você estiver aí, se você puder. Glória a Deus. Aleluia, não há outro como o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não há outro Deus como o Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, Senhor, não há outro igual a ti, Senhor. Amém. Amém, que bom nós mais uma vez podemos adorar ao Senhor, ainda que assim através do online, mas a presença do Senhor está aqui no nosso meio, aqui nesse salão que nós estamos, só nós, sem a presença dos irmãos da igreja, mas Deus está aqui, e também Deus está aí, aonde você estiver, se for na sua casa, aí vendo pelo celular, ou vendo pela televisão, vendo por um computador, se você está em qualquer outro lugar, Deus também está aí, a presença do nosso Deus está aí, porque o nosso Deus é soberano, e Ele é
onipresente, e Ele está em todos os lugares e está em nós. Glória a Deus. Pai, nós te damos graças, Pai, por esse tempo de louvor, de adoração, onde pudemos cantar e louvar ao Senhor, Pai. Nós te damos graças, Pai, por poder mais uma vez estarmos aqui, Pai, para cultuarmos ao Senhor, meu Deus. Deus Santo, como é bom pertencer a Ti, meu Pai. Como é bom ser do Senhor, meu Deus. Pai bendito, nós te louvamos por isso, Pai. Nós te adoramos por isso, Pai Santo. Deus querido, em nome de Jesus, e pedimos, Senhor, que o Teu Espírito venha falar conosco ainda nesse dia, Pai Santo, nesta quarta-feira do clamor. Por que nós falamos quarta-feira do clamor? Porque nós clamamos ao Senhor, Ele que é o nosso único Deus. Nós clamamos a Ele, nós nos colocamos diante dEle, nós cremos que Ele é o único Deus, é o único Senhor, é o Deus da nossa vida, o Criador dos céus e da terra. Pai, Filho e Espírito Santo. E é por isso que nós invocamos o nome dEle. E clamamos pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa. Nós clamamos a Deus. Nós colocamos debaixo da poderosa mão de Deus. Porque é Ele que nos salva. É Ele que nos liberta. É Ele que nos abençoa. É Ele que nos guarda. É Ele que nos enche da presença dEle. É Ele que nos dá alegria na hora da tristeza. É Ele que nos dá força quando estamos fracos. É Ele que nos anima quando estamos desanimados. É Ele, somente Ele. E Ele sempre está pronto a nos abençoar. E Ele está pronto para abençoar você agora, a sua família. É o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O mesmo Deus de Israel. É o mesmo Deus, o nosso Deus. E é na presença dEle, diante dEle, que nós oramos por você, que nós clamamos por você, pela sua família. E nós declaramos as bênçãos do Senhor sobre você e sobre sua família, em nome de Jesus. E ainda hoje eu quero ler a palavra de Deus que se encontra lá em Êxodo, no capítulo 3, onde Deus fala com Moisés. E o título que eu coloquei para essa palavra é: Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Comigo e com você. Deus quer falar com você. E irmãos, isto é maravilhoso, nós pensarmos que Deus quer falar conosco. O desejo de Deus é poder falar conosco. A nossa vida cristã nos fala de um relacionamento com Deus e um relacionamento uns com os outros. E Deus, nesse relacionamento conosco, Ele fala conosco. Então Ele quer falar com você. Então no capítulo 3 do livro de Êxodo, Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E está escrito assim: e apacentava a Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe.
nós, lembrando de Moisés, a gente lembra do povo hebreu, aquele povo que era aqueles que vieram de Abraão, de Isaque e de Jacó. Através de Jacó, que teve muitos filhos, e depois por José, eles acabaram indo para o Egito. E lá no Egito, essas pessoas que eram poucas ainda quando eles foram, era a família de Jacó praticamente, e ali no Egito eles foram estabelecidos. Ali no Egito eles formaram uma grande cidade para eles, para esse povo. E eles viveram 400 anos no Egito. O povo hebreu, o povo de Israel, viveu por 400 anos no Egito. E nós sabemos que o Egito era um reino poderoso naquela época. E eles ficaram ali por 400 anos. E ali eles foram formando famílias, foram trabalhando e viviam muito bem. Eles viviam em paz, eles viviam bem. José era o governador, José fazia parte da família deles. Então eles viviam bem, estavam sossegados, estavam tranquilos, vivendo naquele lugar, ainda que fosse um país de uma outra religião, de uma outra cultura, mas eles tinham a cidade deles separada, e eles estavam ali produzindo, plantando e fazendo muitas coisas. Mas no versículo 23, quando nós lemos, no versículo 23 do capítulo 2, diz assim: e aconteceu depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram o seu clamor, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Então, morreu o José, que era o parente deles, né? Um filho de Jacó, que tinha ido primeiro para lá. E agora também tinha morrido o rei, o faraó, e já tinha vindo outro faraó, e a coisa começou a se complicar, começou a ficar complicado para eles, né? E a palavra de Deus vai nos dizer que eles começaram a crescer muito. Essa família de Jacó, esse povo hebreu, esse povo de Israel, começaram a crescer muito e se multiplicar. Então nós vamos ver isso ali no capítulo 1, no versículo 6. Sendo, pois, José falecido, todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel multiplicaram e aumentaram muito, e multiplicando-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu. Ou seja, aquela terra onde eles moravam se encheu, né? Muita gente, muitas pessoas. Então a terra estava cheia deles agora. E aí no outro versículo, também no 10, vai dizer assim: eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique
e aconteça que vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleja contra nós e suba a terra. Então os egípcios estavam ficando preocupados. Olha, esse povo está crescendo, multiplicando, e eles podem fazer uma guerra contra nós, se juntar aos inimigos e guerrear contra nós. E aí no 12 diz: mas quanto mais os afligiam, eles mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Então, eles estavam crescendo muito, e os egípcios estavam ficando preocupados com esse crescimento. E aí, no versículo 13 do capítulo 1 de Êxodo diz: e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Começou a perseguição, fazendo eles trabalhar com dureza. Aí no versículo 20 também diz: portanto Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Então eles estavam crescendo muito, demais lá, e trouxe preocupação para o faraó e para os egípcios. Aí, irmãos, é que entra a história de Moisés. Moisés, o filho de uma hebreia, ou seja, de uma daquelas mulheres dos judeus ali, hebreia, e ele foi colocado no rio Nilo, quando ele nasceu, praticamente bem novinho, ele foi colocado no rio Nilo, porque o faraó, ele disse: estão crescendo muito, estão multiplicando muito, então o que nós vamos fazer? Todos os meninos que nascer têm que ser jogados no rio, deixa somente as meninas, mas os meninos jogam no rio. Então Moisés, ele foi colocado no rio, a mãe dele colocou ele no cestinho e colocou no rio, por isso que o nome de Moisés quer dizer o das águas, aquele que foi para as águas, né? Moisés. E aí ele foi encontrado pela filha de Faraó e criado pela própria mãe, porque a irmã dele seguiu o cesto que ele estava no rio, e quando a filha do Faraó encontrou que o rio passava bem ali no palácio, então ela estava ali se banhando, e encontrou e tomou nos braços. Ela teve muita misericórdia, e aí ela precisava de alguém para criar, e a irmã dele disse: olha, eu tenho alguém que pode criar. E ela foi e falou com a mãe dela, e que era a mãe de Moisés, e essa veio então e pegou para criar, né? A princesa deu o filho, o Moisés, para criar. É interessante essa história, não é, irmãos? E aí ela criou, e quando ele ficou já jovenzinho, ela levou de volta para a princesa, e a princesa o adotou. Então Moisés agora estava no palácio e começou a desenvolver-se, né, como um jovem, como um homem no Egito, aprendeu muitas e muitas coisas, e ele se tornou um grande príncipe no Egito. Ele se tornou um homem poderoso, um homem sábio, um homem muito inteligente, um príncipe lá no Egito, nesse país do faraó, nesse país tão grandioso, né, esse país tão poderoso. Moisés era um príncipe, mas Moisés conheceu a história dele, e ele sabia que o seu povo era o outro povo, o povo hebreu, e esse povo morava ali também no Egito, mas em uma outra terra um pouco mais distante. E um dia ele viu um soldado ferindo um hebreu, e ele então ficou com muita ira e matou esse soldado.
e ele foi perseguido e precisou fugir do país dele, do Egito, fugir de Faraó, e ele foi morar em Midian. Em Midian, ele encontrou uma moça e ele casou-se com esta moça. E ele formou uma família muito abençoada. E ele se tornou um pastor de ovelha. Veja bem, Moisés, sendo um príncipe muito inteligente, muito forte, ele se tornou um simples pastor de ovelhas, criador de ovelhas. E ele viveu naquele lugar por 40 anos. Moisés tinha vivido 40 anos no Egito. Quando ele saiu do Egito, ele tinha 40 anos e viveu mais 40 anos em Midian, no deserto, com essa família que ele estava ali agora, com o seu sogro e toda a família, criando ali seus filhos. Passou-se 40 anos, ele estava com 80 anos. E aí um dia, ele teve um encontro com Deus, no Monte Horebe, aqui no capítulo 3, que nós começamos a ler, 3 de Êxodo. Ele teve um encontro com Deus, e olha que foi interessante esse encontro, porque Moisés, ele foi praticamente criado pela mãe dele, mas quando ele tinha uma idade de pré-adolescente, ele foi de volta para o Egito, e agora foi criado pela princesa. Ele foi criado em todos os costumes do Egito. Então ele conhecia a língua, ele aprendeu a falar a língua egípcia. Mas ele também tinha sido criado até uma certa idade com a mãe dele, com os hebreus. E ele também sabia sobre o costume dos hebreus. E agora, ele vai neste lugar, nesta montanha, e a Bíblia diz: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote, em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, Horebe. Olha o nome do monte, o monte de Deus, Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Aí olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então ele viu uma sarça era uma planta, e esta planta estava pegando fogo. E era comum uma planta dessa pegar fogo, porque no deserto, com o sol vem e queima, e a planta pega fogo. Mas o interessante é que a planta pegava fogo, mas ela não se consumia, porque o normal seria o fogo pegando naquela planta, mas daqui a pouco acaba o fogo, porque ele consome a planta. Mas essa planta não se consumia, e isso chamou a atenção de Moisés. Com essa sarça. E Moisés disse: agora me virarei para lá, no versículo 3,
e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para lá, no 4, e para lá ver, bradou Deus a ele, no meio da sarça, e disse: Moisés, 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 Moisés. Olha só, a sarça não se queimava, ele estava olhando, e aí Deus falou com ele do meio da sarça. Ele estava assustado, porque a sarça não se consumia, o fogo não consumia a sarça. E aí Deus chamou: Moisés, Moisés. Deus chamou pelo nome: Moisés, Moisés. Imagina, irmãos, ele parado, uma planta pegando fogo, uma voz saindo lá do meio dizendo: Moisés, Moisés. Imagina se fosse você, diante de uma planta, um fogo, e dizendo seu nome, e o meu, Edmir, Edmir. E ainda o Senhor disse, e ele disse: eis-me aqui. Ele disse: eis-me aqui, porque viu que chamou o nome dele. Opa, chamou meu nome: Moisés, Moisés, sou eu, eis-me aqui, assustado. E no 5, o Senhor disse: não te chegues para cá, não chegue perto, tira os teus sapatos dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Deus disse: tira as sandálias, não chega perto, esse lugar é santo. Irmãos, que coisa gloriosa, a presença de Deus ali, através do fogo naquela planta, e Deus dizendo: tire as sandálias, porque o lugar é santo. Moisés conhecia aquele lugar, ele cuidava das suas ovelhas por todo lugar, mas agora o Senhor diz: esse lugar é santo. Por que que o lugar é santo? Porque a presença de Deus estava ali. Onde está a presença de Deus é um lugar santo. Se você está no banheiro na presença de Deus, aquele lugar ficou santo. Se você está no quarto na presença de Deus, aquele lugar é santo. Se você está no carro na presença de Deus, aquele lugar é santo. Onde você estiver na presença de Deus, e o Senhor estiver falando contigo, e você ouvindo a voz de Deus, aquele lugar é santo, porque é lugar da glória de Deus, da manifestação de Deus, da presença de Deus. Amém, queridos? O lugar santo. Quando Deus fala conosco, quando Deus fala comigo, quando Deus fala com você, esse lugar é santo. Esse lugar que você está é santo. Porque Deus está falando. É Deus que está falando. Não é uma planta que está falando. É Deus que está falando. E Deus se apresentou e disse: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Porque Moisés estava acostumado com os deuses do Egito. Ele conhecia os deuses do Egito por nome. O Deus do Nilo, o Deus não sei de onde, o Deus não sei o que, o Deus disso, daquilo. Agora, Deus que estava falando com ele disse: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Irmãos, um Deus que conhecia toda a linhagem dele, o Deus que foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
E aí Moisés cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Que momento glorioso, que momento poderoso, que momento santo, queridos. E aí, Deus vem falar sobre o seu propósito, o propósito que ele tinha. E disse o Senhor, no versículo 7, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus disse, eu tenho visto. Irmãos, Deus é Deus de propósito. Quando eu nasci, quando você nasceu, quando nós nascemos, irmãos, Deus já tinha um propósito para nós. Deus já tinha um propósito para a nossa vida. Eu e você não nascemos por acaso. Nós nascemos com o propósito de Deus. Nós somos predestinados, irmãos. E Deus está dizendo isso. Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Deus enxerga o seu povo. Deus vê o seu povo. Deus vê você. Deus me vê. Deus vê cada um de nós, irmãos. Nós não somos apenas mais um no meio da multidão. Nós não somos apenas mais um. Não, Deus está nos vendo. Deus está vendo a minha vida. Deus está vendo tudo na minha vida, na minha família. E diz, Senhor, eu tenho visto atentamente. E diz assim, eu estou vendo a aflição do meu povo que está no Egito. Eu estou vendo a aflição do meu povo. Deus vê a aflição do seu povo. Deus via a aflição do povo. E ele disse, e eu tenho ouvido o seu clamor. Deus não somente viu, mas disse, eu tenho ouvido o seu clamor. Deus vê e Deus ouve também o clamor do povo que estava sofrendo. O povo de Deus que tinha aumentado lá no Egito, mas agora estava escravizado pelo faraó. Deus estava vendo. Irmãos, Deus, Ele vê, Ele ouve, porque também diz, estava ouvindo o clamor. Deus está ouvindo o nosso clamor. Deus, através de Cristo, já nos livrou, nos libertou deste mundo através de Jesus. Mas, irmãos, Ele vê o nosso clamor, porque nós estamos libertos deste mundo, mas ainda, irmãos, de certa forma somos escravos do sistema do mundo. O sistema do mundo, deste Egito, deste faraó, nos oprime. Quantas opressões nós temos visto nesses dias, neste mundo. E o povo de Deus está clamando, você está clamando, eu estou clamando, a igreja está clamando, para que Deus liberte este mundo desse esquema maligno, desse esquema poderoso de faraó.
um sistema maligno, infernal, diabólico, o curso deste mundo. Quantas vezes nós temos ficado aflitos, quantas vezes temos ficado tristes, quantas vezes, irmãos, Deus disse: eu tenho ouvido o clamor por causa dos teus exatores, aqueles que estavam escravizando, e eu conheci as suas dores. Ele estava vendo, ouvindo, e ele conhecia as dores. Deus conhece as minhas dores, Deus conhece as tuas dores, Deus conhece as tuas preocupações, as tuas lutas, Deus conhece o teu cansaço. Deus sabe que você diz: olha, eu já não estou suportando mais, esse sistema está ficando pesado. Deus sabe disso. E aí ele diz no 8: portanto eu desci para livrá-lo. Eu desci para livrá-lo. Olha, irmãos, Deus não é um Deus que fica somente assentado no trono, olhando o sofrimento do povo. Ele não fica de lá olhando o meu, o seu, o nosso sofrimento, as nossas lutas, as nossas dores. Ele disse: eu desci. Eu desci. A palavra de Deus disse que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus desceu entre nós. Deus desceu. Eu desci. Ele veio para perto. Isso é maravilhoso, irmãos. E eu desci com objetivo. Portanto, no 8, eu desci para livrá-lo. Eu desci para livrá-lo. Livrar o povo do Egito, do sistema do Egito, da escravidão do Egito, do poder do faraó. Eu desci para livrá-lo. Irmãos, Deus é Deus de livramento. Deus livra o seu povo. Deus liberta o seu povo, porque aquele era povo de Deus. Aquele não era o povo do Egito. Eles moravam no Egito, mas era o povo de Deus. Ele disse: eu desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir. Livrar das mãos dos egípcios. Olha, irmãos, nós somos filhos de Deus, nós somos o povo de Deus. Mas os egípcios, muitas vezes os mundanos, muitas vezes homens maus, querem nos sufocar, querem nos escravizar. E o Senhor disse: eu desci para livrá-los. Livrarmos como, irmãos? Se nós estamos nesta terra, e a Bíblia diz que a terra vai de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior. Ele veio livrar-nos no nosso coração, no nosso interior, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito. Tirar de nós as incertezas, tirar de dentro de nós os medos,
tirar de dentro de nós as angústias por causa do sofrimento. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E o objetivo de Deus, querido, Ele desceu para nos fazer subir. Ele desceu para nos fazer subir. Ele disse: portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Veja só, querido, o propósito de Deus para a nossa vida é que nós sejamos bênção e que nós subamos para a terra que mana leite e mel, que nós subamos para aquele lugar que Ele prometeu para nós, novos céus e nova terra, novo céu e nova terra. Irmãos, eu fico tão impressionado com este mundo. Esses dias, estava até falando com o pastor Carlos, conversando ali com ele, fiquei com a pressão alta, irmãos. A pressão foi a 18/10, porque eu vi aquele homem matando aquele menininho lá, que matou um menino de 6 anos, 4 anos, levava para o quarto e judiava, e ficou 4 horas judiando aquela criança, até que o pobrezinho morreu. Aquilo me angustiou. Sabe por quê? Me angustiou porque eu estou vendo o que Faraó fazia lá no Egito. Joga as crianças, os meninos no rio. E nós temos visto agora crianças e crianças. Hoje eu vi uma se jogou do prédio, 30º andar. Se jogou. 10º andar. É 30 metros mais ou menos. A criança se jogou. Irmão, quando você ouve essas coisas, você não fica aflito, você não fica angustiado. As crianças, esse mundo está muito mal, irmãos. Esse mundo está horrível, esse sistema está mal. Faraó tem agido. E Deus disse: vocês vão subir para a terra prometida. Irmãos, nesse mundo, Jesus disse: nesse mundo tereis aflições. Nós somos o povo que ouve a voz de Deus. Nós somos como Moisés, querido, estamos ouvindo a voz de Deus. Deus está falando conosco, Deus está falando comigo, Deus está falando com você nesses dias. Moisés ficou 40 anos no deserto, para ter a sua vida completamente mudada. E ali no 9 diz: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. E aí Deus disse: Moisés, eu vou te mandar para lá. Você é que vai lá para livrar o povo do Egito. E aí Moisés no 11 diz assim: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Moisés havia esquecido do Egito. Moisés já tinha perdido todo o contato com o Egito. O Egito já tinha saído do coração dele. O Egito já estava longe dele por 40 anos. Irmãos, Deus nos livrou do Egito, mas muitas vezes o Egito ainda está dentro de nós. Muitas vezes ainda nós estamos iludidos com o Egito.
O Moisés era um homem que estava vivendo como príncipe, estava vivendo poderosamente, numa cidade, num país maravilhoso. Mas ele foi embora, e nesses 40 anos ele se desiludiu com o Egito. Nesses 40 anos ele se tornou um homem simples. Deus disse: eu vou te levar, você vai trazer o meu povo. Moisés disse: eu sou apenas um pastor de ovelhas, eu não sou nada. Quem sou eu? O Egito é poderoso, eu conheço o Egito, tem exército de milhares. Eu, Senhor. Querido, talvez você já diz assim: olha, se Deus tinha um propósito para mim, já era, eu vou viver a minha vidinha, eu vou viver uma vidinha simples, do meu jeitinho, porque eu antes era isso, eu antes era aquilo, eu fazia isso, fazia aquilo, mas agora não mais. Mas Deus diz para você hoje: sim, é você que eu vou usar a tua vida, eu vou usar a tua vida. Essa pandemia, esse sofrimento, tudo isso que você tem visto, eu falo com você, eu quero usar você, porque este mundo maligno, esse mundo opressor, esse faraó, tem destruído milhares e milhares e milhões de vidas e de pessoas. Mas você, que eu vejo muitas vezes as tuas lutas, mas também vejo as lutas de milhões e milhões e milhões que estão por aí, sem a minha presença e sem a minha glória. E você vai buscá-los, e a minha presença vai contigo, para trazer esse povo para mim. Queridos irmãos, se Moisés foi usado por Deus, Moisés, esse homem simples, esse homem que deixou de ser príncipe, tornou-se um pastor de ovelhas, com uma roupa simples, com um andar simples, com um falar simples. Ele até gaguejava agora. Mas esse homem Deus usou para tirar o povo de lá da terra do Egito. E Deus vai me usar, e vai usar você, vai usar a sua família, para trazer dezenas, centenas e milhares de pessoas para Cristo, para o reino de Deus, tirar do reino do Egito e trazê-los para o reino de Deus, porque nós estamos vivendo nesse mundo, mas o reino de Deus habita em nós, e habita em você, e Deus fala com você, por esta sarça. Eu tenho visto sofrimento, eu tenho visto angústia, mas eu te escolhi, irmã, eu te escolhi, irmão, eu te escolhi, jovem, eu te escolhi, adolescente, eu te escolhi para fazer a minha obra através da tua vida, e que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, queridos,
aleluia, que você receba, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. E assim aconteceu. Moisés foi lá e Deus tirou o povo dele de lá, e nós temos o povo de Israel até hoje vivendo em Israel, e fomos abençoados através desse povo, porque através dele veio Jesus, aleluia, amém. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, às vezes nos sentimos tão inúteis, às vezes nos sentimos tão fracos, às vezes nos sentimos tão incompetentes, Pai. Oh Deus Santo, oh meu Deus, no mundo mal, em tudo que está acontecendo, Pai, dá impressão, Senhor, que nós, Pai, no meio de todas essas coisas, com esse faraó maligno, com esse sistema mundano tão terrível, Pai, Deus, parece que nós não vamos conseguir, Pai. Mas o Senhor falou comigo hoje de manhã, e o Senhor falou com cada irmão e irmã aqui, que o Senhor nos levanta, como levantou Moisés, que o Senhor nos fortalece, como fortaleceu Moisés, e que o Senhor nos envia, porque Jesus, o teu Filho, disse: ide, portanto, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Milhões de pessoas, irmãos, nesses dias de pandemia, não tem fé em Deus, não tem a palavra, não tem a igreja, não tem nada. Muitos estão se suicidando, muitos estão entrando em grande depressão, muitos perderam a esperança, queridos. Mas eu e você estamos aqui como um Moisés, para dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me na minha fraqueza, na minha fragilidade, mas usa-me, Pai, usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Pai, toca com teu poder sobre cada vida agora, Pai. Toca com teu poder, Senhor. O Senhor é Deus da sarça ardente, Pai. Toca com teu poder nessa mulher, nesse homem, nesse irmão, nessa irmã, nessa criança, nesse jovem, nesse adolescente agora. Levanta-o, fortalece-o, Pai, e usa-o, em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Amém, amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Nós vamos agora, irmãos, entregar nossas ofertas e dízimos, e fazemos isso de coração e com gratidão. Pai, no nome de Jesus, Pai, com gratidão e de coração, nós entregamos ofertas, dízimos, contribuições, porque tudo que o Senhor nos dá, Pai, de tudo que o Senhor nos dá, nós separamos as nossas contribuições, Pai. Isso fazemos, Pai, não por constrangimento, nem com alguém nos obrigando. Nós fazemos de coração, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada oferta, cada contribuição, cada dízimo. Abençoa as suas vidas, as suas finanças na tua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor multiplique, que o Senhor faça algo glorioso, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Amém, 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 amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, os seus filhos. Que o Senhor abençoe, como abençoou Israel. Que o Senhor abençoe a tua vida, em nome de Jesus,
para a glória de Deus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.